Meu marido me traiu e eu fiz ele me dar um apartamento e um carro em troca de perdão. Eu conheci esse marido meu na empresa onde eu trabalhava. Quando eu entrei lá, ele era um dos chefes da empresa, mas não era da alta cúpula da chefia. Ele era chefe do setor que eu estava. Mas aí, a gente se conheceu, se gostou, começamos a namorar. E com o passar do tempo, ele foi crescendo dentro da empresa e acabou virando um dos chefes maiorais lá da empresa. E ele era um cara super inteligente, sabe? Um cara super legal. Ele tinha uma vida de luxo, né? Ele ganhava muito bem. E depois que ele se tornou o chefe principal lá na empresa, ele começou a ganhar quase o dobro do que ele ganhava. E ele me pediu em casamento. Eu amava esse homem. Eu achava que esse homem era o homem da minha vida. Eu nunca vi ele com olhos de interesse, porque eu sempre pensei em me casar por amor. Minha meta era, vou me apaixonar por alguém, não importa se essa pessoa tem uma chopana ou se essa pessoa tem um palácio. Vou me apaixonar e vou casar. Só que essa ideia minha era uma ideia de mulher. O homem não pensa assim. O homem, ele gosta de trair. O homem, ele gosta de ter aquilo que ele não pode ter. E assim, eu não pensava dessa forma porque eu era muito inocente. Comecei a namorar com ele, ele decidiu me pedir em casamento, eu decidi aceitar e nos casamos com toda a pompa. Tivemos uma festa linda e caríssima. Foi maravilhoso o nosso casamento. Viajamos em lua de mel, voltamos e ficamos ali tendo uma vida muito boa. Eu já não trabalhava mais na empresa, onde ele é chefe, eu fiz faculdade, fui pra outro lugar. E assim, a nossa vida era uma vida muito legal, era uma vida muito interessante. Eu jamais pensei que aquele homem teria capacidade de me trair, porque ele me tratava como uma princesa, ele me dava tudo o que eu queria, ele fazia tudo o que eu queria. Mas, assim, quando nós tínhamos 3 anos de casamento, eu percebi que ele começou a ter umas mudanças, sabe? Ele era aquele homem que ficava muito em cima de mim, aquele homem que queria todos os dias conversar comigo, me procurava todos os dias, tava sempre atrás de mim, e do nada ele deu uma tarada, sabe? Me procurava uma vez por semana, já não me dava tanta atenção, já não me ligava tanto pra perguntar como eu estava durante o dia, e eu comecei a estranhar aquilo. E assim, eu sempre ouvi as pessoas falarem que quando o homem muda dentro de casa é porque tem outra na jogada. Mas eu nunca levei a sério. Até que uma menina, que era colega minha de empresa e ainda estava lá, resolveu me mandar uma mensagem me contando toda a verdade. Quando a minha amiga me ligou falando que queria falar comigo urgente, eu pensei em tudo, menos em traição. Pra mim, aquele homem não tinha capacidade de me trair. Pra mim, ele me amava, sabe? Era aquele amor absurdo. Fora que ele era mais velho que eu era uma moça mais jovem e tal. Pensei que ele tinha sossegado comigo, né? Mas não foi o caso. Essa amiga minha marcou comigo de tomar um café. Eu fui e ela falou pra mim que ele estava tendo um caso com uma menina da empresa, uma menina que tinha chegado lá na empresa, e que ela só descobriu esse caso com essa menina porque ela não sabe que eu conheço ela e ela contou pra ela, confidenciou com uma amiga que estava tendo um caso com tal pessoa que era o meu marido. Quando eu fiquei sabendo da história, passou 1000 coisas na minha cabeça, sabe? Eu pensei em terminar, eu pensei em sumir no mundo, eu pensei em me vingar, eu pensei em 1 milhão de coisas. Só que refletindo, eu conversei com uma amiga minha sobre o que tinha acontecido e ela falou pra mim: se você se separar dele, você vai deixar ele pra outra, a outra vai usufruir de todos os bens que você hoje usufrui, vai ter a vida de princesa que você tem e você simplesmente vai ficar solteira. E aí você corre o risco de conhecer um pé rapado que não tem nada pra te oferecer e ainda te mete galha. O melhor é você fingir que nada aconteceu ou você simplesmente pedir algo em troca pra perdoar ele. Foi aí que eu tive a ideia. Afinal de contas, eu queria trocar de carro e eu queria um carro mais caro. E se eu pedisse pra ele um apartamento, eu teria uma casa minha, no meu nome. Então eu decidi que eu iria confrontar ele pra mim poder fazer a proposta pra ele. E então, com aquela situação, o que eu fiz? Resolvi confrontar ele pra poder, né, fazer ali a proposta. Confrontei ele, falei pra ele que eu já tinha descoberto tudo, que ele estava me traindo com a menina da empresa. Falei o nome da menina e falei que eu tinha provas. Claro que no princípio ele tentou justificar, mas depois começou a me pedir perdão, chorou. E eu peguei e falei pra ele que eu não ia perdoar esse absurdo, que eu não ia aceitar isso. E ele ficou ali tentando me convencer. E eu fui direta e reta. Quer algum tipo de perdão da minha parte? Você vai ter que pagar por ele. E ele perguntou na hora o que eu queria. Eu falei pra ele, olha, simplesmente eu quero um carro de luxo, do bom, e quero um apartamento em troca de perdão. Já que você resolveu me trair, que a sua questão foi falta de sentimento, então a partir de agora eu vou tratar você como se eu também não tivesse sentimentos por você. Gente, ele aceitou. Acredita que ele aceitou? Sim, ele me deu o carro em meu nome e me deu o apartamento e eu fiz questão dele fazer ali uma procuração reconhecida em cartório, comprovando que isso foi presente, porque em uma devida separação não vai entrar ali na partilha de bens, porque o que você ganha de presente é seu, não entra na partilha de bens. E eu fiz questão de fazer ele fazer essa procuração ali, comprovando que ele me deu o carro e o apartamento de presente. E eu não vou parar por aí. Eu vou continuar tirando várias coisas dele. Quando eu me enjoar de tirar tudo que eu puder dele, aí eu termino esse relacionamento. Afinal de contas, eu estava com ele por amor, mas eu já percebi que amar homem não vale a pena. E essa é a minha história. Meu marido me traiu e eu fiz ele me